Vamos para a próxima questão. Uma espira, locomovendo-se paralelamente ao solo e com uma velocidade constante, atravessa uma região onde existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira ao solo. O fluxo magnético registrado a partir do instante em que a espira entra nessa região até o instante de sua saída é apresentado no gráfico da figura. Analisando o gráfico, pode-se dizer que a força eletromotriz introduzida em volts no instante t igual a 0,2 segundos é... Vestibulando, vem comigo. Geralmente, para cá. Geralmente uma questão dessa, vê um gráfico, vestibulando, toma logo um susto, não quer nem resolver. Mas você tem que se basear, qual é o assunto, o que é que está pedindo a questão? Ela fala de espira, de ímã, então eu tenho eletricidade e eletromagnetismo. Vestibulandos, o que é que nós aprendemos? Que se uma espira, ela se movimenta próximo de um ímã, onde diz que o ímã gera um campo magnético, nós vamos gerar eletricidade. Então a gente aprende no eletromagnetismo que se ocorrer um movimento relativo entre um ímã e uma espira, ou seja, ou o ímã se mover, a espira parada, ou a espira parada se movendo e o ímã parado, ou os dois se movendo, desde que exista variação de velocidade, movimento relativo, tá certo? Entre os dois. Então, se ocorre um movimento relativo, vai gerar exatamente corrente elétrica e tensão elétrica, ok? Então, prestem bem atenção. Quando eu tenho um ímã movimentando ao redor de uma espira, vai aparecer o que a gente chama de força eletromotriz, ou de voltagem, ou de diferença de potencial elétrico. É o que ocorre na geração de energia elétrica que nós temos, que chega aqui à nossa casa. O que é que acontece? A água cai de uma certa altura, passa por uma hélice, essa hélice gira devido ao movimento da água, essa hélice girando, ela está lá em um ímã ao redor de um fio, então esse movimento do ímã ao redor de um fio gera a tensão, que é a que a gente utiliza quando coloca numa tomada, e assim surge a corrente elétrica e o aparelho funciona. Então, a eletricidade é importante que você saiba disso. Quando há um movimento de um ímã e um fio, um relativo, né, entre um movimento relativo entre um ímã e um fio, vai gerar a nossa energia elétrica, ok? Então, é a energia mecânica da queda da água que transforma-se em energia elétrica devido a esse movimento. Ora, ele disse que a espira vinha se movendo e entrou em uma região que existia um campo magnético. Então, era uma espira que passou perto de um ímã, por exemplo, que criou esse campo magnético. O que é que acontece? Enquanto ocorrer variação de fluxo elétrico, a espira for entrando, for penetrando ou saindo desse campo, vai variar o fluxo dentro da espira. Então, nesses instantes, aí vão ser gerados a diferença de potencial, ok? Analisando o gráfico, ainda tem um gráfico aqui estranho, pode dizer que a força eletromotriz, que é a tensão, a voltagem induzida em volts no instante t,02 segundos é... Olha aqui onde está o tempo. Vestibulando, sempre que olhar um gráfico, você verifica o que existe nos eixos aqui, ó. Aqui nesse primeiro eixo eu tenho o fluxo e aqui eu tenho o tempo. Não olhe para o desenho, olhe o que significa aqui na abscissa, tá certo? E na ordenada, ou seja, no eixo X e no eixo Y. Então aqui eu tenho um fluxo e aqui eu tenho um tempo. Repare que ele perguntou no instante 0,2 segundos. Se você for no instante 0,2 segundos, olha o que acontece. Eu vou encontrar um fluxo de 4, tá vendo? 0,2 segundos eu vou encontrar um fluxo de 4. Mas preste atenção que esse fluxo está constante. E nós aprendemos que para aparecer uma voltagem é necessário que o fluxo esteja variando no tempo. Então, em 0,2 segundo, eu tenho um fluxo constante. Se eu tenho um fluxo constante, minha voltagem vai ser zero, tá certo? Porque é necessário que ocorra uma variação de fluxo. Olha para cá, vestibulando. Vem comigo. Se você vem correndo e passa embaixo do chuveiro, né? Então, naquele instante que você entrou no chuveiro, houve uma variação de água no seu corpo. Depois, se você passar ali constante, um tempinho, ali não vai haver mais variação. E na hora que você sair, também ocorre a variação, que estava molhando e no instante que saiu, um pouco molha e você sai da água. Então, no instante que você entra e sai, é a mesma coisa de um ímã. Está ali o ímã
colocando um campo magnético. Vem uma espira ou um fio. No início que ele vai entrando, então vai aparecendo um campo magnético. Então ali ele vai ter uma tensão. Depois que ele permanece lá dentro, não tem mais porque não variou aquele fluxo. E quando ele for saindo, parte vai estar fora e parte vai estar dentro. Então vai haver variação de fluxo. Então essa espira só vai gerar tensão no momento que variou o fluxo, ou seja, na entrada e na saída, ok? Então, no instante 0,2, olha aí no gráfico, o fluxo estava constante, então eu vou ter uma tensão de 0 volts. Beleza, vestibulandos? Era só olhar no gráfico. Agora, ó, entre 0 e 0,1 segundo, o fluxo está variando, tá? Ó, uma hora o fluxo é 1, uma hora o fluxo é 2, uma hora o fluxo é 3. Então, nesse instante, existe voltagem. Mas em 0,2 segundos, como pediu na questão, não vai ter voltagem, é zero, porque o fluxo está constante e nós aprendemos que é necessário uma variação de fluxo. Ok, professor Douglas? Ok. Então, a alternativa é, como no instante 0,2 segundos não há variação do fluxo de indução magnética, a tensão, a voltagem induzida é nula. Certo, vestibulando?